diácono Inácio também estará ministrando a palavra do Senhor, nosso Deus, aos nossos corações. Somos gratos a Deus por esta noite, não é que Deus nos proporcionou a estar na sua presença. Oremos. Senhor nosso Deus, aqui está, Senhor, o teu servo, ministro da tua palavra, que estará transmitindo, Senhor, aos nossos corações aquilo que o Senhor já falou ao coração do teu servo. Fale conosco esta noite, Senhor, que o teu Espírito Santo tenha liberdade no meio de nós. Usa o teu vaso como canal de bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Mais uma vez a paz do Senhor para os irmãos. Amém. Glórias a Deus. Os irmãos podem tomar assento. Amém. Estava aqui meditando nessa passagem e tinha preparado algo para os jovens. E como eu disse da outra vez, todas as vezes nós fazemos e Deus ele nos faz viver. Aquilo que nós meditamos, Deus nos faz viver. Como os irmãos viram aqui, eu estava tocando. Alguns irmãos já sabem que o Guilherme, que é do grupo de louvor, hoje ele não pôde estar. Mas hoje eu estava ali para trocar. Mas é Deus quem faz isso, irmãos. Você pensa que eu fiz alguma aula de violão, alguma coisa? Não, irmãos, eu aprendi de ouvido. Acho que na outra igreja os irmãos viram que eu tocava bateria também. Mas eu não aprendi bateria, eu aprendi de ouvido. Esses foram talentos que Deus me deu, ainda tem que aperfeiçoar para que a obra de Deus continue. Amém? Amém. E Deus nos faz viver isso, né? Hoje estamos aí para fazer a vontade de Deus. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em livro de Gênesis. Tentarei ser breve. Gênesis, do capítulo 37. Gênesis 37. Capítulo 37, versículo 28 somente. Amém? 37 e 28 somente, a palavra de Deus fala assim: passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Amém, irmãos? Aqui nós vamos ver uma passagem de um jovem. A Bíblia vai falar que José ele tinha 17 anos. Lá no começo do capítulo 37 vai falar que José ele tinha 17 anos. E já no começo dessa passagem nós vamos ver que a Bíblia deixa aqui para nós, aqui no começo, o versículo 2 vai falar: sendo José 17 anos, apacentava as ovelhas com os irmãos. Aí nós já vemos que a primeira atitude em que aparece de José é que ele apacentava as ovelhas do seu pai. Nós vamos ver aqui um jovem que, para nós conhecermos mais a história de José, muitos já conhecem a passagem de José. José ele era filho de Jacó, né? E nós vemos que José, ele já foi um milagre de Deus. Porque Raquel, lá no versículo 20, um pouco mais atrás, vai falar que Raquel ela era estéril. Então nós vemos já que Deus já opera um milagre sobre a vida, onde Raquel gera José. E José ele nasce, e vai falar aqui mais para frente que quando José ele nasce, vai falar que Israel tinha como o filho preferido. Ele tinha mais 7 irmãos, mas ele era o preferido. E ali o pai dele faz uma túnica a ele. E eu parei aqui e comecei a meditar sobre essa passagem. Quando ele fala de uma túnica de várias cores, a Bíblia vai falar que lhe fez uma túnica de várias cores. Essa túnica que ele usava era diferente dos irmãos dele. Era uma túnica que tinha várias cores, onde destacava o favoritismo do pai para com ele. Então nós vamos ver que ele era algo que se destacava, ele era uma pessoa que se destacava quando estava com aquela túnica, diferente dos seus irmãos. E quem olhava já via que aquele ali era o preferido, era o melhor. E o que eu aprendo com esta passagem? Então todos batiam o olho e já viam, porque era uma túnica colorida. Jesus Cristo ele fez a mesma coisa conosco. Jesus Cristo ele fez, sabe o que? Que ele deu para nós novas vestes. Jesus ele deu as nossas vestes e fala que eu e você somos a luz deste mundo. E a luz deste mundo, irmãos, o inimigo, as pessoas no mundo espiritual, aqueles que olham para nós vão ver essa luz.
E essa luz ofusca o inimigo, deixa ele irritadíssimo, assim como os irmãos de José ficaram irritados com ele. Ficaram com tanta inveja, porque a Bíblia relata que eles tiveram inveja de José, porque José era o favorito. Assim é na minha e na tua vida. Jesus, ele veio nos resgatar, ele nos deu novas vestes, né? Nos faz a luz e o sal deste mundo, e o inimigo ele tem muita raiva de nossas vidas por causa disso. Porque nós ainda temos a promessa de Deus sobre a nossa vida de morar no céu. Ele já tem o que? A condenação eterna. E quanto mais ele puder levar para o inferno, ele vai levar. E mais o que me chama atenção aqui na passagem de José. José, ele foi ali com os seus irmãos, tendo aquela inveja dele. Ele vivia então num ambiente onde os seus irmãos tinham o que? Ali raiva. Ele não podia falar pacificamente, a Bíblia vai falar. Eles não falavam com ele pacificamente, porque Deus deu algo para ele que ele sonhava. A Bíblia fala que ele teve o primeiro sonho e ele conta aos seus irmãos. E ali ele é zombado pelos seus irmãos. Depois ele tem um segundo sonho e conta ao seu pai e aos seus irmãos. E ali até mesmo o seu pai o repreende. Repreende por quê? Porque o sonho que ele tinha, ninguém entendia. Ninguém compreende os sonhos e os planos de Deus para mim e a tua vida. É difícil nós compreendermos Deus. Eu vi uma passagem, eu vi um pastor que ele falava assim: nós compreendemos Deus é difícil, então é mais fácil a gente acreditar. Ele fala assim: é difícil nós compreendermos Deus, então é mais fácil nós acreditarmos naquilo que Deus tem na sua vida. Então é nós acreditarmos que a promessa de Deus na minha e na tua vida é verdadeira e é real e ela vai se cumprir. É nós termos a fé e a convicção disso. E José, em meio tanto a essas lutas que ele tinha que passar dentro da tua casa, né? Fala que ele apacentava as ovelhas. Então nós vamos ver que ele era alguém que era obediente ao seu pai. Ele era obediente e tinha zelo pelas coisas do seu pai. Nós vamos ver aqui um jovem que é jogado, como nós lemos aqui no capítulo 28, que ele foi jogado num buraco. José ele foi jogado num buraco, foi vendido, mas a vontade dos irmãos deles era matá-lo. A Bíblia vai falar aqui a vontade que eles tramaram tudo para que matassem José. Que eles falam: lá vem o sonhador mor. Era motivo de zombação do dom que Deus tinha para a vida dele, do dom que Deus tinha dado a ele. Eu acho que os irmãos também tinham, assim, olhavam e viam o zelo que ele tinha pelas coisas do pai. E ali também cria uma inveja na vida deles. Assim é na nossa vida, quando nós fazemos as coisas para Jesus, irmãos. Quando nós fazemos as coisas para Deus, com a vontade, com o inimigo, ele fica furioso, irmão. Ele fica furioso para contra as nossas vidas. Mas nós vamos ver aqui que depois que José ele foi jogado nesse buraco, ele deveria ter pensado assim, como um jovem de 17 anos, ele ia falar: puta, cara, poxa, acabou tudo, poxa, acabou. Acabou tudo, eu estou morto, vão me matar, não sei. Mas, irmãos, esse problema só foi para ele o início de um grande plano de Deus para a vida dele. Foi o início. Por isso que muitas vezes nós aprendemos e vemos que as dificuldades que nós passamos em nossa vida, as aflições, porque a Bíblia diz que nesse mundo teremos muitas aflições, quando Jesus fala que nós teremos muitas aflições, porém eu venci. Esse é o Deus que nós servimos. Nós vamos ver que todo o problema que ele passou, dificuldade que ele passou, foi apenas o início do plano em que Deus tinha para a vida dele, para salvar não somente a um, mas um povo. Salvar uma nação, que seria a nação de Israel. E nós vamos ver aqui também outra coisa muito bonita de José. Mesmo ele sendo vendido, indo para a casa de Potifar, ele diz ali na Bíblia que quando ele vai para a casa de Potifar, pelo seu trabalho, a dedicação que ele tem, ele é colocado ali como o principal ali, e ele toma, tudo está nas mãos dele. A administração inteira da casa de Potifar estava na mão dele. E o que a Bíblia diz? Que a casa de Potifar prosperou. A Bíblia vai dizer que a casa de Potifar foi próspera quando ele estava administrando. Não é verdade? Nós vamos ver um jovem que, em meio à dificuldade, sendo vendido como escravo, ele não deixou de fazer as coisas com amor, com zelo e com dedicação. Porque para a casa de Potifar prosperar, ele teve que fazer com amor, com vontade e com zelo. E eu vejo assim que isso é um talento que Deus tem dado para ele. Deus tem dado um talento maravilhoso, que era de administrar. Ele administrou dentro da casa de Potifar. E aí nós vamos ver que esse jovem, ele passa dentro da casa de Potifar, ali ele recebeu um convite de adulterar. Só que qual foi a reação de José?
quando ele recebeu esse convite. Ele como um jovem, deveria ser muito bonito, esbelto, ele como jovem, ele fugiu dessa aparência. Nós vamos ver, a Bíblia vai falar que ele fugiu. Ele pega e foge da aparência dela, porque sabia que ele estaria pecando contra Deus. E olha, sabe o que é interessante nessa passagem? Que ele foge, não adulterando, mas nós sabemos que as tábuas da lei foram escritas em Moisés. Moisés eles vem bem depois, anos depois de José. Mesmo não tendo lei, nada escrito em que ele deveria, que ele não poderia adulterar, que ele não podia isso, ele, no seu coração, porque o Espírito tocava no coração dele, falando que ele não deveria fazer isso, então ele fez o que conforme a vontade de Deus e fugiu aqui. Ele fugiu. Isso é algo que serve muito para nós, para os jovens, né? Se afastar da aparência do mal. Porque, assim, o José ele foi aquele que se segurou, foi fiel a Jesus. E nós vamos ver que Deus abençoou a vida dele lá na frente com 2 filhos. 2 filhos, Manassés e Efraim. Ele teve 2 filhos. Então ele teve uma esposa e ainda teve 2 filhos. Deus ainda o abençoou, mas ele teve que se manter firme, né? Firme em todas as áreas, nós vamos ver. Passando ali, ele vai preso, é jogado na cadeia. E ele deixou de usar, dentro da cadeia, preso, ele deixou de usar os talentos e os dons que ele tinha? Ele não deixou de usar os talentos dele. Nós vamos ver que a administração da igreja, a administração da prisão estava na mão dele. Então ele tudo colocava em ordem, tudo ele fazia. E ali dentro da própria prisão, teve 2 rapazes, onde ele não deixou de usar o dom que Deus tinha para ele. Ele poderia muito ter desacreditado do dom que Deus tinha dado para ele. Ele não poderia ter desacreditado depois de tudo que ele passou? Depois de tudo que ele tinha passado, sendo ali pelos seus irmãos, afastado da sua família, afastado de todos, colocado numa terra estranha, sendo escravo, e passar por tudo, ele desacreditou daquilo que Deus tinha dado para ele, do dom que Deus tinha dado para ele, do talento que Deus tinha dado para ele. Não tem. Ele não fez isso, ele não desacreditou, e ele apenas usou aquilo que Deus tinha dado. E o que eu trago para nossas vidas hoje, irmãos, Deus ele tem dado talentos, Deus ele tem dado dons para a tua igreja, mas por muitas vezes desacreditamos. Por muitas vezes não usamos os dons que Deus tem dado. Não adianta eu basta ter o dom, não basta eu só ter o dom que Deus tem me dado e eu não usar esse dom. De nada me serve esse dom, não é? Então eu tenho que ter esse dom. Por muitas vezes eu posso dizer para os irmãos, quando eu estava afastado da casa de Deus, eu não usava esses dons, sim. Eu sou batizado no Espírito, mas eu não orava mais no Espírito. Nós deixamos de fazer. De repente você é batizado no Espírito Santo e não ora mais em Espírito. Mas o que Deus ele fala para você e para mim, que todos os dons e os talentos que eles têm te dado é para você usufruir, para você usar. E isso que Deus tem dado é para a honra e a glória do nome dele. Aleluia! Então, quando nós temos isso, aprendemos com José. Aprendemos com José que os dons de interpretação de sonhos, e não basta apenas nós precisamos usar e praticar para a honra e a glória de Deus. Aqui, irmãos, outra coisa, ele vai usar esse dom, e Deus, como ele não deixou de usar o dom, Deus o coloca ali no Egito, né? Ele sobe ao Egito, e ali no Egito ele deixou de usar o talento que Deus tinha dado para ele. Primeiro foi de sonhos, né? Ele revelou os sonhos de Faraó, e ali Faraó coloca ele ali. Você sabe por que eu acho que eu, pensando, meditando nessa passagem, por que colocou ele como o segundo na administração? Você acha que pensou que Potifar já não tinha falado de José? Não, realmente esse jovem, para a administração, ele é bênção. A minha casa prosperou por ele, quando ele estava com tudo na mão dele. E nós vamos ver que esse dom dele, esse talento que ele tem, foi tudo para que guardasse ele, porque ele passou por muitas coisas. Então Deus guardou ele, e ele não desacreditou do dom que Deus tinha dado, dos talentos que ele tinha dado, e usou aquilo ali. E Deus o abençoou colocando ele ali. E mesmo ele na dificuldade, quando ele estava na casa do seu pai, ele usava os seus dons e os talentos. E quando ele estava na bonança, onde ele chegou aos pés ali de um homem que tinha muito poder aquisitivo, que era o Faraó, ele não deixou de usar os dons de Deus, os dons que Deus tinha dado para ele. E foi o que Deus tem ministrado ao nosso coração e ao meu coração,
para que eu e você não deixemos os talentos que Deus tem te dado e os dons. Eu me identifico muito com esta passagem, irmãos, porque, breve testemunho, né, eu vou contar para os irmãos, que por que eu me identifico muito com a passagem de José, irmãos? Quando eu fui para o Brasil, a irmã estava em São Paulo, eu estava em coisa, e eu estava morrendo de saudade da minha esposa, e fui lá para São Paulo. E quando eu estava andando numa rua, eu vi o hino da harpa 304, que nós louvamos aqui, um hino que eu gosto muito, e ali Deus me pegou ali naquele dia e falou comigo. Ele falou que eu seria como José, e falou a passagem de José. Você será jogado, você passou por humilhação por isso, e Deus iria mostrar tudo. E Deus fez exatamente como Ele tinha falado. Exatamente, tudo se cumpriu na minha vida. Então, irmãos, que nem hoje mesmo, eu estava pensando, às vezes eu ia falar assim, lá em casa eu estava falando, eu não sou capacitado às vezes para tocar. Aí o Vitor estava louvando esse louvor assim, não sou eu quem capacita sou eu. Eu falei, amém, Jesus. Eu falei, eu não vou pregar a ele. Ele falou assim, mas quem fala sou eu. Eu falei, amém, Jesus. Tá vendo como que Deus ele é nas nossas vidas? Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Às vezes a gente quer dar aquela, mas Deus ele vem e ele fala para você assim, não fuja daquilo que eu tenho para tua vida. Isso é o que ele está falando para mim e para você, irmão. Não fuja daquilo que Deus tem para tua vida. Use os dons e os talentos que Deus tem dado para a honra e a glória de Deus. Nós usarmos os dons assim e termos zelo pela casa de Deus, assim como José teve. José teve zelo na casa do teu pai, José teve zelo na casa de Potifar e José teve zelo no Egito, para que o plano de Deus viesse se cumprir na vida dele. Ele poderia ter murmurado, ele poderia ali em cima quando ele chega ali na casa de Potifar e os seus irmãos chegam, e ele reconhece os seus irmãos, mas os seus irmãos não reconhecem a ele. A Bíblia vai falar que ele vai lá e pisa nos irmãos deles? Não fala isso, né? A Bíblia não fala que ele foi lá e humilhou e pisou os irmãos deles. Por que ele não fez isso? Porque ele compreendeu o que Deus tinha para a vida dele. Ele compreendeu que ele tinha que passar por tudo aquilo para a honra e a glória de Deus e para salvar todo um povo. Aleluia! Entendeu? Por muitas vezes, irmãos, nós não usamos nosso dom e os nossos talentos que Deus tem dado para mim e para você e vemos vidas perecendo. Vemos. Às vezes, por muitas vezes, assim, que nem eu contei aos irmãos, se eu não tivesse falado de Jesus, aquele homem que queria matar a esposa e depois se matar, se eu não tivesse falado a palavra de Deus, que transforma, a palavra de Deus que muda e convence o pecador, se eu não tivesse ministrado, ele poderia ter, porque o inimigo ele é sujo, irmão. Ele poderia ter ido lá matado a esposa dele e depois se matado. Mas a palavra de Deus é que tem no meu e no teu coração, não pode ficar somente conosco. A palavra de Deus ela tem que ser falada, ela tem que ser ministrada. E aquele dom e o talento que Deus tem te dado. Eu creio assim, irmãos, que quando eu estava em várias fábricas, eu passei. Todas as fábricas que eu passei, eu evangelizava, eu falava de Deus. Tanto que eu também fui até zombado, mas de uma forma boa, porque me chamavam de Jesus. Né? E aí ele falava só, lá vem Jesus, porque eu falava de Jesus para todo mundo, Jesus, Jesus. Aí ele chegava lá e um dia na rua, Jesus! A minha esposa tomou um susto. Naquele dia foi no Dom Quixote, imagina só, no Dom Quixote cheio de gente brasileira, Jesus, aí pensava que meu nome é Jesus, né? Mas não, né, irmão? Nós somos uma imagem e semelhança somente de Jesus, né? E, irmãos, é algo muito importante, irmãos. Já para encerrar, que o pastor estará também passando aqui algo importante para a igreja, eu quero, para encerrar isso aqui, irmãos, que Deus tem ministrado ao meu coração. A primeira coisa que nós podemos ver é ter o zelo pelas coisas de Deus. É nós termos zelos pela obra de Deus, em que Ele tem feito e em que Ele irá fazer sobre as nossas vidas. E aonde o Senhor nos colocar, nós temos de ser instrumentos de Deus. Tanto na bonança, como também na escassez, não é verdade? Nós temos que ser esse, e ter zelo pela casa de Deus, mesmo assim. Porque na escassez, irmãos, às vezes na escassez, eu posso dizer aos irmãos, quando estava na outra igreja, irmãos, que eu já tive que empurrar o carro, irmãos. Acabou a gasolina. Eu fui pela fé. Eu não chamo mais a gasolina de gasolina. Eu chamo de fé. Porque, hoje não. Graças a Deus o Senhor me abençoou. Mas estava tão curto naquele tempo, tão curto, que eu chamava a gasolina de fé. Hoje tem fé. Vamos.
E acabou a fé, vamos empurrar, vamos aumentar mais a fé e vamos empurrar o carro. Eu passei por momentos, mas eu não deixei de adorar a Deus. Às vezes o irmão falou, irmão, me leva para fazer uma compra. Vamos, irmão, vamos. Eu fazia. Mas aí eu fazia toda a compra e deixava o irmão e parava no meio do caminho. Aí eu falava para minha esposa, falava assim, seguia, eu empurro. Ela guiava e eu empurrava. Mas Deus, Ele é tão bom nas nossas vidas, Ele é tão bom na minha vida, que conforme nós nos mantemos firmes na presença de Deus, na bonança, na escassez, o Senhor nos honra. Hoje eu posso dizer que Deus tem abençoado a minha casa. O Senhor tem prosperado a minha casa. Hoje, graças a Deus, Ele tem me colocado num serviço bom. Graças a Deus, Ele tem me dado saúde. E assim Ele tem feito na vida de cada um de nós aqui. Deus tem dado saúde. Deus tem dado um bom trabalho. Deus tem feito tudo por nós. E qual é a nossa atitude perante a isso? Qual é a nossa atitude? José, em meio à dificuldade, os problemas, ele não murmurou. Ele apenas fez aquilo em que Deus tinha na vida dele, que era tratar com zelo. Outra coisa é usar os dons e os talentos que Deus tem. A outra coisa é fugir da tentação. Não é? O inimigo irá tentar, principalmente para os jovens. Principalmente nos jovens. Essa área onde o inimigo tem tentado muito os jovens. Com essa modernidade, então, de celular, de facilidade de você falar, de você se comunicar. E isso tem atacado, tem vindo com tanta força para cima dos jovens, não é verdade? Então nós temos que estar vigiando e sempre estar fugindo da aparência do mal, fugindo daquilo que vai nos afastar da presença de Deus. Outra coisa é o que? Não guardar rancor, não é? Nós não podemos guardar rancor no nosso coração. O cristão não pode guardar rancor, não é? Quando eu aprendi que eu não devia guardar rancor, pelo pastor, que foi o nosso primeiro pastor, eu aprendi e eu saí pedindo perdão para todo mundo, até mesmo para aqueles que deveriam pedir perdão para mim, não é? Eu fiz isso porque a minha mãe me abandonou quando eu era pequeno. Quando eu tive a oportunidade, com 6 meses de idade, ela me abandonou. Mas quando eu tive a oportunidade, eu pedi perdão a ela. Não sei porquê, mas eu pedi perdão. Falei assim, eu vou pedir perdão porque esse é o meu dever. E ela também se comportou da mesma forma. E eu tive a oportunidade de conhecer. Hoje ela está na glória. Em nome de Jesus, ela está na glória. Porque ela aceitou a Jesus e estava congregando numa igreja. Eu fiquei muito alegre por isso. Eu só acho que foi a maior alegria em ver que a minha mãe tinha aceitado a Jesus. E ela, em estado de câncer, ela acabou falecendo. Mas ela aceitou a Jesus e está na glória. Isso é motivo de alegria, irmão. Glória a Deus. De alegria. Para mim foi um motivo de alegria. Então nós não devemos guardar rancor. Eu poderia ter guardado o rancor do meu pai também. Sabe por quê, irmãos? Porque, eu serei bem breve. Quando eu completei meus 18 anos, eu morava em Nagarrão, em Xiga. Eu morava com meu pai. Só que o meu pai, eu tive pouca convivência com ele. Eu fui com a família que me criou. Foi de criação no Brasil, meu pai estava no Japão. Aí eu vim para o Japão com meu pai. Quando eu completei exatamente 18 anos, ele olhou para minha cara e falou assim, numa discussão que eu queria ganhar mais, e ele falou, não, você não deve sair, e aí a discussão acabou saindo assim, eu nem sei se você é meu filho. Não, irmãos, fala pra você que dói, foi a coisa que mais me doeu. Mais me doeu, porque eu olhei para ele e falei assim, se você não sabe se eu sou seu filho, imagine eu, que não sei nem quem é a minha mãe. Eu não tinha conhecido a minha mãe. Agora eu estou perdido, eu não sei quem eu sou. Eu não sei se a família que eu vivi era a minha família. Eu não sei se aqueles que me acercavam eram a minha família. E quando você ouve uma coisa dessa, dói, magoa. E eu guardei por muito tempo o rancor do meu pai. Eu guardei. Ele falava assim, filho, me desculpa, mas eu não perdoava no meu coração. Eu não tinha perdoado verdadeiramente ele. Não, pai, tá tudo bem. Era assim que eu falava com ele por telefone. Mas Deus, quando eu me converti, Deus me mostra essa passagem falando que nós devemos perdoar. Não guardar rancor. Isso aí doeu no meu coração de outra forma. Eu preciso pedir perdão ao meu pai. Eu preciso falar com meu pai. Eu pedi perdão a ele e ali teve reconciliação, onde nós nos reconciliamos. E Deus é bom, irmãos. Deus é bom. E tudo que Deus tem me ensinado, a forma que a gente segue na Bíblia, tem nos ensinado, é tudo para melhor para nossas vidas. Você pode ter certeza e a convicção disso, irmãos. Tudo que está escrito aqui, para mim e para a tua vida, são coisas de bênção, irmão.
É de bênção. E nunca a palavra de Deus vai, e nunca a palavra e a presença de Deus vai te levar para algo pior, mas sim para algo melhor. Não é verdade? Quando nós cremos nisso, irmãos, temos a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então que possamos ter isso que José fez, que é uma atitude muito bonita, uma atitude muito linda, de ter zelo, de ter todos os talentos, usar. E eu creio que Deus ele tem dado talento, Deus tem dado aqui para você dom. Nós temos que ter autoridade, pedir para Deus autoridade, pedir para que Deus venha, para que nós possamos desenvolver os talentos e os dons que Deus tem dado para nossas vidas. Porque os dons que Deus dá é para a edificação da tua igreja, não é? Então nós temos que estar, e eu creio que Deus tem derramado os seus dons sobre a tua igreja. Nós temos orado por isso, nós temos pedido para isso. Todos têm pedido, mas nós temos que usar os dons de Deus com autoridade, crer no nosso coração, amém? E que nós possamos guardar essas palavras e essa lição em que José nos ensina, né? As atitudes em que José teve, porque José, nós vamos ver que mesmo no sofrimento, Deus o coloca num lugar de destaque. E mesmo sendo jogado numa cova, Deus coloca ele em um lugar de destaque, não é verdade? E ali ele cumpre tudo aquilo que Deus tinha, é o plano que Deus tinha, que era salvar todo o povo. Aleluia. Então Deus ele tem dado dom e talento para mim e para você, não foi à toa, irmãos. Você tem um grande dom na sua mão e um talento de Deus na sua mão, para que o nome dele seja glorificado, seja exaltado. E Deus ele tem feito isso, e Deus ministrou isso no meu coração mesmo, irmãos. Nós vemos pessoas jovens com talentos, muitos talentos de Deus, porém tem se esquecido, porém tem guardado na gaveta. Mas nós temos que o quê? Usar esses dons. Amém? Para que Deus venha abençoar não só a sua vida, mas através da sua vida abençoar outras vidas e muitas outras serem salvas. Então nós temos que estar aí firme e forte, porque o inimigo ele está aí para matar, roubar, destruir, acabar, porque o mundo lá fora está feio, irmãos. Está destruindo, está acabando. Porém eu e você temos o quê? As boas novas de Jesus. Não é verdade? Então possamos, irmãos, aqui ser como José. As atitudes de José, que não murmurou, mas ele fez conforme a vontade de Deus. Amém? E eu já passo a direção ao pastor. Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia.